Deus é bom. Aleluia. Vamos lá. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Queria que você fosse comigo lá para o livro na carta de Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Vamos nos recuperar. Vamos nos edificar através da palavra. Amém? Queria falar nesta noite, irmãos, sobre a fé que não retrocede. Amém? Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. Aleluia. Quem ministra sabe como é, depois desse momento, estar aqui para dar a palavra. Amém. A vontade é ficar aqui no louvor, mas Deus fala também através da palavra, e é da vontade dele que nós venhamos a nos edificar. Amém? Aleluia. Hebreus capítulo 11, no verso 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia. Aqui no verso 1, o escritor aos Hebreus, ele dá um conceito de fé, né? A gente não vê em outros versículos da Bíblia o conceito de fé. E aqui ele fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, a primeira coisa que nós devemos entender para ter uma fé que não retrocede, é que a nossa fé, ela deve estar firmada, apoiada na palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Se você se apoiar em algo que não seja a palavra de Deus, é uma fé que não é uma fé do tipo de Deus. Pode ser uma fé natural, uma fé de outra crença, mas a fé do tipo de Deus é aquela que nós vamos encontrar, se basear na Bíblia, na palavra do Senhor. Amém? E a fé é a resposta humana. Eu achei muito interessante esse conceito, estudando sobre isso, que diz assim, olha, a fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. Ou seja, Deus determinou algo em sua palavra, e é por meio da fé que nós vamos alcançar esse algo. É por meio da fé. A fé é que vai nos levar a desfrutar daquilo que está na palavra do Senhor. Amém? E algo muito interessante que eu falei aqui na hora da ministração do louvor, é que nós queremos muitas das vezes entender a Deus de forma racional, né? Pelo nosso intelecto, mas não vamos entender a Deus, a sua palavra, desta forma. Nós só vamos entender o caráter de Deus, a palavra do Senhor, por meio da fé. Porque muitas das coisas, irmãos, parece loucura. Como isso aconteceu? Como isso pode acontecer? Perguntas podem surgir na sua mente. Como o morto pode ressuscitar? Como uma pessoa que está com câncer pode ser curada? Como hoje eu não tinha nada na minha conta, de repente a provisão chegou? Tem coisas que só pela fé nós vamos entender. Só pela fé é que vamos ativar isso. Augusto Nicodemos disse algo interessante. Disse assim, olha, que não vemos o próprio Deus, nem o Senhor Jesus assentado à sua direita. Não vemos o Espírito Santo. Não vemos o céu nem o reino de Deus. Mas sabemos tudo isso, porque o Deus invisível se revelou a nós em sua palavra e em seu próprio Filho que se fez carne.
Você não está vendo o Espírito Santo. Você não vê Jesus assentado à direita de Deus. Mas Deus, através da sua palavra, nos confirma que tudo isso existe. Isso é fé. A nossa mente não vai entender. Porque a fé é a confiança inabalável de que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e profecias. É uma coisa inabalável. E outro ponto é que a fé não lida com a dúvida, mas na certeza inabalável do que está escrito na palavra de Deus. A dúvida, como nos aprendemos, como alguns aqui aprenderam, é um inimigo da fé. Ela pode até vir. Você pode até por um momento ficar balançado com aquelas circunstâncias que se levantou. Mas a dúvida não pode consumir a sua mente. A dúvida não pode consumir você. Quando a dúvida chegar, você tem que ir para a palavra do Senhor e entender que a sua fé não está nas circunstâncias, que a sua fé não está naquilo que você está vendo, mas que a sua fé está no que a palavra de Deus diz a teu respeito. Então, por isso que é importante você meditar na palavra. Como é que você vai enfrentar as circunstâncias do dia a dia, das coisas que vão surgir para lhe abalar, se você não tem conhecimento do manual mais importante de nossas vidas? Como é que você vai combater aquilo? Como é que você vai enfrentar aquilo quando a dúvida chegar, quando a incredulidade chegar? Através da palavra, irmãos. Por isso a importância de nós meditarmos na palavra do Senhor. Nós sempre estamos aqui falando sobre isso. Tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Você tem que viver uma vida de oração, de leitura da palavra. Porque senão você se torna uma presa fácil para as circunstâncias, para o diabo. Então a fé, diz lá em Romanos, vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quer ter mais fé? Tem que meditar na palavra de Deus. E aqui no verso 2, diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha, através da fé nós vamos dar um bom testemunho. Nós seremos conhecidos, ou nós somos conhecidos com homens e mulheres da fé. Quando a pessoa chegar para você: eita, que homem cheio de fé, que mulher cheia de fé, receba, porque é um bom testemunho. A fé faz parte do caráter do Senhor, irmãos, porque a fé, ela reconhece o poder de Deus. Os nossos antepassados confiaram na palavra de Deus, se firmaram nas promessas de Deus e obtiveram um bom testemunho. Por quê? Porque a fé é uma forma de você honrar a Deus. A fé é uma forma de você falar: Deus, verdadeiramente o Senhor é real. Verdadeiramente a tua palavra funciona. Verdadeiramente eu estou vivendo pela fé. Por quê? Porque o Senhor me respalda através da sua palavra. Isso. Um bom testemunho. Imagine você andar com uma pessoa que só murmura, uma pessoa incrédula. Que bom testemunho essa pessoa vai ter? Nenhum. Por quê? Porque Deus nos chamou para viver um estilo de vida. E qual é o estilo de vida? Pela fé. Aqui em Hebreus, no verso 6, diz: olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E no capítulo 10, no final, não precisa você abrir, capítulo 10 de Hebreus, fala o seguinte, no verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aí ele fala: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da
alma. O justo viverá pela fé. A fé é um estilo de vida. Nós que somos filhos de Deus, devemos viver nesse estilo de vida. Sabe, porque o mundo aí fora vai lançar várias setas, várias coisas novas para a gente se apoiar. Coisas que muitas vezes é lícita. Vamos falar de um curso que eu acho muito interessante para algumas áreas, até para o profissional, para quem tem empresa, enfim, para a vida toda. É um curso de mudança de mentalidade, tipo formação em coach, é muito bom. É ferramentas, mas nós não devemos esquecer que nós vivemos pela fé, de acordo com a palavra do Senhor. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. O justo viverá pela fé. Por causa da fé, é que, aqui no verso 3, diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Observe lá em Gênesis, capítulo 1, Deus, quando Ele cria todas as coisas, Ele começa a falar: haja luz. Aí Ele começa a criar as coisas, os seres viventes, tudo que não existia. Nós vemos Deus agindo em fé. Nós vemos Deus criando todas as coisas, aquelas que não existiam e que passaram a existir através do poder de Deus, através do poder do Senhor. E aqui eu achei muito interessante essa anotação que eu fiz aqui, que fala o seguinte: a fé reconhece o poder de Deus. A fé proporciona entendimento de acontecimentos que não podem ser plenamente elucidados racionalmente. Ou seja, você não vai entender pela razão. Como assim Deus criou os céus apenas por uma palavra? Como o universo que nós estamos vendo, as estrelas no céu, o firmamento, tudo isso foi criado por uma palavra? Sim. Sim. Você não vai entender Deus através da sua mente. Não. É pela fé. O universo foi formado. A matéria não é eterna, como pensavam os gregos. O universo não veio à existência por geração espontânea. Não. O universo não é um produto de uma explosão cósmica. Não foi o Big Bang. O caos não produz o cosmo, nem a desordem dá à luz a ordem. Um exemplo: o nosso planeta está rigorosamente no lugar certo. Se estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se estivéssemos mais longe, morreríamos congelados. Se a Lua não estivesse exatamente onde está, não haveria o fenômeno das marés. E se não houvesse esse fenômeno, as praias iam encher de lixo. Então, foi perfeita a criação. Imagine você criar tudo isso, nem perto do sol, para não ser queimado. Você entende? Que é pela fé que você vai compreender isso. Não é na sua mente. Aleluia. E aqui o escritor de Hebreus, ele fala sobre alguns heróis da fé. E aqui no verso 8, diz assim: o primeiro herói que eu quero tratar nesta noite com vocês é Abraão, que diz que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia.
Eu queria que a mídia colocasse aqui Gênesis capítulo 12, no verso 1. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. E Deus falou para Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Próximo. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Imagine-se, irmãos, Abraão naquele momento, Deus fala com ele: olha, Abraão, você vai deixar a sua família, tá? Vai deixar todo mundo. Mas pela fé, Abraão creu na palavra do Senhor. E muitas das vezes o Senhor tem falado nos nossos corações muitas coisas, e nós não estamos crendo em tudo naquilo que Ele diz. Muitas vezes porque falta sensibilidade de escutar a voz do Espírito. Muitas vezes por desobediência, porque ouve e não quer obedecer. Muitas vezes pela dúvida: será que realmente é isso? Mas Abraão, ele não levou em consideração as circunstâncias que ele estava naquele momento. Ele se apegou a uma palavra, a palavra de Deus. Deus disse: olha, Abraão, sai deste lugar, porque eu estou preparando algo para você muito maior, muito melhor. E muitas vezes nós não estamos nesse algo maior, melhor, porque não queremos obedecer à voz do Senhor. E Abraão morava em Ur dos Caldeus, tá? Sua família era idólatra e vivia no meio de um povo pagão. Mas Deus se revela a ele, convoca ele a sair da sua terra para ir a uma terra distante. E Abraão, irmãos, não pensou duas vezes. Ele não questionou o Senhor, ele largou tudo e foi. Irmãos, quando você tem certeza que é Deus falando do seu coração, que é Deus chamando você para algo, não duvide, se joga. É melhor você estar num lugar de obediência, porque quando nós estamos em um lugar de obediência, as bênçãos, elas vão vir naturalmente, as coisas vão acontecer naturalmente. As dificuldades vão surgir? Vão, sempre, até Jesus voltar, sempre vão surgir. Mas é mais fácil, é melhor você estar no lugar de obediência para passar por essas dificuldades, por essas angústias, por essas preocupações, porque Deus vai te respaldar. Porque se Ele te chamou, Ele vai prover tudo. Se Ele te chamou, Ele está lá contigo em todos os momentos. Entenda isso. Aleluia. Outra pessoa, irmãos, que aqui, vamos lá, Noé. Vamos falar um pouco de Noé. Aqui no verso 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, quando o escritor aos Hebreus fala dos heróis da fé, ele aqui menciona Noé, porque observe, irmãos, o contexto que Noé estava vivendo. Noé estava vivendo num mundo pervertido, onde Deus, a palavra do Senhor fala lá em Gênesis capítulo 6, que Deus tinha se arrependido de ter criado, e Deus fala: olha, eu vou destruir esse povo, mas por causa de Noé, que era um homem temente ao Senhor, um homem íntegro, um homem honesto, Deus fala: olha, eu não vou destruir esse povo, por causa de você, Noé. Mas agora, Noé, você vai construir uma arca, tá? Você vai construir uma arca, porque eu vou derramar um dilúvio, chuva que vai acabar com tudo.
E lá Noé, construindo a arca. E o pessoal, isso é um doido, aqui nunca choveu. Como é que vai chover agora e vai destruir tudo? E Noé lá, sendo obediente à palavra do Senhor. Por quê? Porque ele era temente ao Senhor. Ele lá construindo a arca. E o pessoal lá pagão zombando de Noé. Acontece que o grande dia chegou. E o louco, aquele que agiu em fé, salvou a sua vida e a vida da sua família. Muitas vezes, as nossas atitudes de fé vão parecer loucuras para as pessoas. Mas, se Deus realmente, verdadeiramente falou, deixa as pessoas pensarem o que quiser. Nesse contexto aqui, Noé salvou a sua casa, a sua família, através da fé. Por quê? Porque ele se apoiou na palavra de Deus. E foram 120 anos, irmãos, para que o dilúvio pudesse acontecer. Ou seja, Noé passou 120 anos construindo a arca. Imagina você passar 120 anos construindo a arca sem um pingo de chuva. Dá para entender Deus pela mente? Dá pelo intelecto? Não dá. Imagina o pessoal naquela época. Rapaz, o que é que esse Noé está comendo? O que é que está acontecendo com Noé? Rapaz, ele ficou meio... Está maluco, Noé. Não está batendo bem das ideias. Mas não, Noé estava num lugar de obediência ao Senhor. Lugar de obediência ao Senhor. Não pare por causa das críticas. Se apegue com o que Deus falou. Se apegue com a palavra dele. Sabe? Observe, né, nesse cenário, que as pessoas que estavam criticando Noé eram pessoas que não tinham vida com Deus. Eram pessoas que estavam entregues ao pecado. E muitas vezes tem pessoas dentro da igreja dando ouvidos para pessoas que não têm vida com Deus. Irmãos, se deixando aconselhar com pessoas que é praticamente um ímpio, ou até por ímpio. Você não precisa disso. Você não precisa. Você tem a palavra do Senhor. Você pode buscar pessoas cheias do Espírito Santo para conduzir a sua vida, ajudar a conduzir, porque quem conduz é o Espírito Santo, é a palavra do Senhor. Nós estamos aqui apenas para auxiliar. Não somos donos de ninguém. Aqui você não vai ver isso não. Mas escolha bem as pessoas com quem você tem se aconselhado, as pessoas com quem vocês têm buscado ajuda, sabe? Aleluia. No verso 30 de Hebreus 11, cadê aqui? Antes do verso 30, tem um verso 31, algo muito interessante, que diz assim, ó: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Observe que o caminho da fé não apenas deve ser aberto para Israel, ou seja, através
da palavra do Senhor, através do que o Senhor nos instruiu, a fé é para todo aquele que nele crê. Raabe era uma pessoa pagã, era uma prostituta. A gente já conhece a história de Raabe. Era uma gentia. Mas, através da confiança dela em Deus, não sou eu que estou falando, a palavra do Senhor fala, ela e sua família foram salvas pela fé. E quem é Raabe? Raabe está lá na cronologia, a descendência de Jesus. Olha o que Deus fez na vida de Raabe. Uma prostituta, agora ganhou uma nova vida, através de quê? Da fé. Uma prostituta agora faz parte lá da ascendência do nosso Senhor e Salvador Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1, se você tiver curiosidade, você pode ver isso lá. Aqui no verso 30 fala: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Dá para entender? Você rodear uma muralha por 7 dias. É loucura? De forma natural, irmão, seja sincero. Não é loucura? Você rodear por 7 dias uma muralha. Mas pela fé, foi assim que Deus queria que a muralha fosse derrubada. Tem coisas que Deus vai falar, irmãos, que a gente vai falar: Senhor, é para fazer isso mesmo? Senhor, é para tomar essa atitude? É pela fé, irmãos. Faça. Aleluia. Aqui no verso 32, 34 diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Ou seja, pela fé. Imagine essas pessoas agindo pela fé, sem o Espírito do Senhor dentro. E elas já faziam grandes feitos. E nós, que estamos na nova aliança, onde a Bíblia fala, irmãos, que é uma superior aliança, onde o Espírito Santo está dentro de nós, onde nós podemos realizar coisas extraordinárias no Senhor, sabe? Então, é pela fé. E tem 3 pontos que são necessários para que nós andemos em fé. Nós precisamos entender, tá? O primeiro ponto é que a fé que essas pessoas que nós acabamos de ler tiveram, não era um salto no escuro, ou um esforço feito para acreditar em algo que não sabiam ser verdadeiro, mas uma confiança firme em Deus e nas suas promessas, ainda que essas promessas apontassem para coisas futuras e invisíveis. Ou seja, você não deve ser um irresponsável na fé. Tudo que você for fazer pela fé tem que estar baseado na palavra de Deus e naquilo que verdadeiramente Deus falou para você. Não seja um responsável, agir no tempo errado da sua forma. Isso não é fé, isso é loucura. Precisamos calcular os custos. Por isso a importância de apoiar nossa fé na palavra de Deus. Por isso a importância de ter sensibilidade no Espírito para discernir o tempo e o modo de as coisas vão acontecer. Amém? Outro ponto: a fé nem sempre, já falei aqui, nos livra de problemas, angústias, sofrimentos. Não, ela não vai nos livrar, vão surgir, mas é por meio da fé que nós vamos vencer. É por meio da fé que nós vamos vencer esses problemas, essas angústias. Outro ponto: a fé, sendo verdadeira, sempre conduz a atitudes, ações e decisões práticas, porque a fé sem obra é morta. Você não tem que ficar esperando, irmãos, Deus fazer tudo por você. Deus não vai descer
para tomar uma atitude que é você que tem que tomar. Amém? Você orou, você está crendo, Deus já revelou como vai fazer, agora você tem que fazer a sua parte. Por quê? Porque a fé, ela requer uma ação, uma atitude, para que você não retroceda. Você tem que ter atitude, através da fé. E por fim, Deus tem apenas um povo cuja fé é nele, nas suas promessas e na promessa da vinda de Messias, do Messias. Você é esse povo? Amém? Sabe, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Se coloca de pé. Deus é bom. Alguém nesta noite que ainda não fez uma aliança com o Senhor, se puder tocar só o tecladozinho, por favor. Se alguém está nessa noite, feche os olhos. Sabe, Deus fez grandes coisas nessa noite. Se você está aqui nessa noite e ainda não fez uma aliança com o Senhor, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou de certa forma estava afastada ou afastado do caminho do Senhor, levanta a tua mão para que eu possa orar por você. Se você está nessa condição aqui, essa foi a noite que o Senhor preparou para você. Por meio da fé, você vai ter um acesso a um Deus maravilhoso. O nosso primeiro ato de fé, irmãos, é quando nós aceitamos Jesus, porque nós cremos nele como Senhor, Salvador, que Ele morreu para nos libertar de todo o pecado, para nos libertar do castigo eterno. É pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se você está nessa condição, Deus quer ter um encontro contigo esta noite. Ah, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O que importa é o que Deus pensa sobre você. Existe uma música que fala sobre isso. O que importa é o que vão pensar de mim? Estou nem aí, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Espírito do Senhor é aquele que convence. Não sou eu que convence. Estou aqui apenas como um canal, um instrumento do Senhor. Mas eu sinto que tem pessoas nesta noite que precisam dessa salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo se movendo neste lugar. Não é a nossa força, mas é através do agir do Teu Espírito que o Senhor vai quebrando toda a dureza de coração. Toda a dureza de coração vai ser quebrada em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Cadê você? Cadê você que precisa fazer uma aliança com o Senhor? Ou voltar para os caminhos?
Deus está esperando por você. É a sua melhor decisão. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Porque pela fé você vai alcançar coisas extraordinárias. Pela fé você vai desfrutar de coisas maravilhosas. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Pai. Cheiro de música.